Gálatas capítulo 4, do verso 12 ao verso 20, diz assim a palavra de Deus: Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendeste. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes, me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Mais uma vez eu convido você a orarmos diante do nosso Deus. Senhor, mais uma vez, invocamos o teu santo nome e suplicamos que o teu Santo Espírito ilumine o nosso coração, para que compreendamos a tua palavra. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia do teu povo. É em fraqueza, ó Deus, que nós nos reunimos aqui, porque nós sabemos que de nós mesmos não temos as ferramentas necessárias para compreendermos a tua palavra. Por isso, soberanamente, vem até nós, Senhor, e fala conosco. Muitas vezes somos como crianças que querem fazer as coisas que o seu coração pede e não atentamos para a nossa real necessidade. Por isso, ó Deus, como um pai, vem até nós e fala conosco. Tem misericórdia do teu povo. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Uma das bênçãos de nós pregarmos expositivamente, sequencialmente, é que nós não temos a opção de escolhermos textos fáceis. Existem textos, e eu falo isso como pregador, e conheço muitos que compartilham do mesmo pensamento, que possivelmente, se nós não pregássemos numa sequência, numa série, talvez nós não escolheríamos esse texto para pregar. Mas pela bondade de Deus, nós estamos aqui, no versículo 12 ao versículo 20, e nós temos percebido que Paulo, ele tem argumentado muitas vezes não de uma maneira simples, de uma maneira fácil. Eu louvo a Deus porque alguns irmãos têm até falado, não pastor, mas nós temos entendido. Louvado seja Deus por isso, que bom que você tem entendido. Mas os textos de Gálatas, eles não são textos simples para nós temos já falado isso. Mas louvado seja o Senhor, que nos trouxe a sua palavra, e certamente a minha oração é que essa palavra, ela traga consolo para nós. O nosso texto, ele é simples, em certo sentido, a sua estrutura. Nós temos no versículo 12, um apelo do apóstolo. Do versículo 13 ao versículo 14, nós temos uma lembrança. No versículo 15 e versículo 16, nós temos duas perguntas retóricas. Paulo está perguntando não porque ele quer saber, mas Paulo está perguntando porque já sabe, está querendo levar os seus leitores a uma reflexão. Do versículo 17 ao versículo 20, nós temos um contraste. Eu vou explicar isso em cada ponto aqui, mas apenas para nós rapidamente nos ambientarmos, Paulo, do capítulo 1 até o capítulo 3 de Gálatas, Paulo, ele tem de modo apologético, ou seja, defendendo a fé, através de argumentos
sofisticados, ele tem exposto para aqueles irmãos a doutrina da justificação pela fé. E muitas vezes Paulo ele tem se utilizado de palavras duras, palavras difíceis. Não estou falando difíceis de entendimento, mas Paulo ele tem, de maneira dura, tentado trazer o seu povo ao arrependimento. Trazer aqueles irmãos ao arrependimento. E de maneira teológica, profundamente teológica, ele tem feito isso. Mas aqui nesse trecho, nós temos o momento do apóstolo Paulo, onde ele demonstra de uma maneira muito clara o seu coração. A sua pessoalidade, a sua intimidade em relação àquela igreja. Nós não temos aqui um simples teólogo falando. Nós não temos aqui um simples apologeta falando, mas nós temos aqui um pastor apaixonado. Um pastor que está perplexo diante da situação do seu povo. Paulo, ele meio que traz aqui um desabafo. Paulo, ele coloca de lado os argumentos sofisticados. E você vai perceber que os argumentos de Paulo aqui, eles são bem diferentes daquilo que Paulo vem falando até aqui. E Paulo, de uma maneira emotiva, ele então tenta, pela graça do Senhor, fazer com que aquelas pessoas cheguem ao arrependimento. E por que eu sei disso? No versículo 12, você vai ver algumas expressões. Você vê no versículo 12, irmãos, assim vos suplico. Embora aqueles irmãos estivessem num processo de apostasia, embora aqueles irmãos estivessem agora entendendo que a salvação era pelas obras, Paulo não desiste deles. Paulo crê que eles eram de fato crentes. Isso é uma lição para nós. É possível que um crente verdadeiro ele abrace ideias grotescas. É possível. E qual é o nosso papel? Tentar converter esse irmão no sentido de confrontá-lo para que ele caia em si. Às vezes nós olhamos alguns irmãos de outras denominações ou até mesmo dentro da nossa igreja e rapidamente nós rotulamos aqueles irmãos que têm pensamentos difíceis. Quando, na verdade, a nossa atitude para com esses irmãos deve ser a atitude que o apóstolo Paulo teve. Aqueles irmãos, eles estavam dizendo, olha, a salvação é pelas obras. Isso não é um absurdo? Mas Paulo, mesmo assim, não desiste deles. E crê que eles ainda assim são irmãos, obviamente, que se eles chegassem ao arrependimento, evidenciando isso em arrependimento. Porque no versículo 11, Paulo, ele meio que coloca em xeque essa situação dos irmãos. Ele diz, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Ou seja, eu estou tentando trazer vocês ao arrependimento, mas se vocês não se arrependerem, vocês estarão demonstrando que eu trabalhei em vão. Vocês estarão demonstrando que vocês não conheceram a graça salvadora. Então você vê aqui Paulo chamando esses irmãos e dizendo, olha, eu vos suplico. No versículo 16, nós vemos Paulo levantando uma indagação. Ele diz, tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade. A atitude daqueles irmãos para com o apóstolo estava incomodando muito. Embora em outros locais Paulo ele fosse considerado, Paulo ele está perplexo diante da resposta daqueles irmãos. E ele então, de maneira emotiva, ele levanta essa questão. No versículo 19, Paulo ele chama aqueles irmãos de meus filhos. E ele se compara aqui a uma mãe que está sofrendo dores de parto. Veja, Paulo, ele, de uma maneira muito passional, muito apaixonada, ele demonstra todo o seu sentimento para com aqueles irmãos. De modo que nós temos aqui, como eu já falei, não um argumento teológico em relação à doutrina da justificação, mas nós temos aqui um pastor apaixonado que está buscando resgatar as suas ovelhas do erro. Então, diante disso, nós temos aqui o desabafo de Paulo ante o engano dos Gálatas. Em primeiro lugar, como eu falei, no versículo 12, nós temos um apelo. Olhe mais uma vez aí o versículo 12. Paulo diz, sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada
me ofendestes. Pergunta é, o que Paulo quer dizer com essa expressão? Sede qual eu sou, como também eu sou como vós. De maneira objetiva, Paulo está dizendo para aqueles irmãos, sejam como eu, livres, encarem a vida cristã como eu encaro, liberto das influências do legalismo, liberto das influências dessa doutrina maléfica, maligna, que tem defendido que a salvação é pelas obras, que Deus nos aceita mediante aquilo que nós fazemos. Sejam como eu, porque eu sou como vocês, eu sou livre como vocês. Se afastem dessas doutrinas equivocadas, se afastem dessa ideia, gozem a liberdade que vocês têm em Cristo. Sejam como eu. É essa a súplica do apóstolo Paulo, é essa a exortação de Paulo em relação àqueles irmãos. Ele queria que os seus leitores fossem tão maduros, tão perseverantes na caminhada cristã como ele era. Paulo não está aqui se gabando, Paulo não está aqui se colocando acima, mas Paulo está lembrando aqui àqueles irmãos aquilo que ele tem trabalhado em toda a carta. Vocês são livres. Vocês são livres. Sejam livres. Se apropriem disso. Se comportem como livres. Essa é a exortação do apóstolo. E é interessante que essa não é a primeira vez que o apóstolo Paulo, ele olha para alguém e diz, olha, seja como eu. Eu acho interessante isso, porque é como se Paulo dissesse, olha, Cristo faz tão bem ao meu coração, Cristo enche o meu coração com tanto regozijo, é tão bom perseverar na doutrina da liberdade que eu tenho em Cristo, que eu gostaria que você fosse como eu. E é interessante isso, porque lá em Atos capítulo 26, no diálogo que Paulo tem com Agripa, no versículo 28 e versículo 29, a palavra de Deus diz assim, então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu, assim Deus permitisse, que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Esse deve ser o sentimento no meu coração e no seu coração. Quando nós vemos alguém no erro, e quando nós temos ciência de que aquela pessoa está errada, e que nós conseguimos perceber os benefícios de ter uma doutrina correta, é você olhar para o irmão que está no erro e dizer, eu gostaria tanto que esse irmão usufruísse da liberdade que eu usufruo em Cristo. E você vai então até esse irmão e você tenta resgatar esse irmão, porque a bênção que enche o teu coração, você deseja que isso seja compartilhado também. Muitos de nós deveríamos não só olharmos para essas pessoas que muitas vezes abraçam o erro, mas até mesmo ímpios. Será que nós olhamos para os nossos familiares que não conhecem a Cristo dessa forma? Eu gostaria tanto que a minha mãe, eu gostaria tanto que o meu pai, eu gostaria tanto que o meu irmão, eu gostaria tanto que o meu tio, eu gostaria tanto que o meu amigo, eu gostaria tanto que as pessoas do meu trabalho, elas desfrutassem do benefício que é servir a Cristo. Será que nós temos esse sentimento? Paulo, ele expressa aqui um sentimento de compaixão. E parece que muitas vezes nós estamos contentes pelo fato da doutrina impactar os nossos corações e nós não nos preocupamos com os outros. Paulo, ele se coloca nessa condição aqui. Eu queria que vocês fossem como eu. Eu queria que vocês sentissem o que eu sinto. Eu queria que vocês se alegrassem o tanto que eu me alegro. Eu queria que vocês fossem livres o tanto que eu sou livre. Esse é o apelo do apóstolo Paulo. Um apelo apaixonado, conforme eu falei aqui para os irmãos. Mas aí ele prossegue, ainda no versículo 12, ele vai dizer, irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. Paulo, ele não tem queixas em relação àqueles irmãos que um dia o receberam. Paulo, ao contrário de algumas igrejas no Novo Testamento, ao contrário de algumas cartas endereçadas a alguns locais, Paulo, ele esteve na Galácia, na região da Galácia.
E ele então passa a lembrar daquilo que aqueles irmãos fizeram. E na sua lembrança ele diz, olha, vocês não me ofenderam em nada. E ele descreve agora como aqueles irmãos o receberam. Olha o versículo 13 e o versículo 14. Nós temos aqui uma descrição de como era o ministério do apóstolo Paulo em meio aos irmãos da Galácia. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo, nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Pela primeira vez na carta de Paulo aos Gálatas, nós temos uma menção de como se desenvolveu o ministério de Paulo ali. Nós não temos muitos detalhes, mas nós temos questões interessantes que muitas vezes não vemos em outras cartas. Paulo vai dizer que ele esteve ali na Galácia por conta de uma enfermidade. É isso que ele diz no versículo 14. E posto que e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Alguns comentaristas vão dizer que nós não podemos ver a enfermidade como a causa do ministério do apóstolo Paulo ali, mas como a circunstância. Ou seja, o seu ministério em meio aos Gálatas se deu debaixo de uma circunstância de enfermidade. Ele estava doente. E a pergunta é, que enfermidade era essa? E algumas sugestões têm sido trazidas pelos estudiosos ao longo dos anos, e eu quero compartilhar com vocês aqui pelo menos 3. As principais. Primeiro, alguns sugerem que a enfermidade do apóstolo Paulo era uma malária. Paulo ele tinha passado pela região pantanosa da Panfilha e ele tinha, segundo essas pessoas, adquirido malária. E então ele resolve subir a Antioquia da Psídia. A região da Galácia era uma região que ficava elevada. E o seu clima, a sua estrutura, permitia com que Paulo ele pudesse ser tratado ali. Então algumas pessoas sugerem isso, que Paulo, ele por conta de uma malária, ele então sobe a Galácia e ali ele desenvolve o seu ministério. Mas nós não sabemos se era isso de fato. Nós não temos qualquer indicativo na Bíblia em relação a isso. Uma outra sugestão, e talvez você se surpreenda com essa sugestão de alguns estudiosos em relação a qual enfermidade que Paulo poderia ter. Alguns vão dizer que Paulo ele tinha epilepsia. E por que isso? Porque no versículo 14, olha o versículo 14, a palavra de Deus vai dizer: e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo e desgosto. Essas expressões, desprezo e desgosto, elas eram utilizadas exatamente para demonstrar, literalmente, eu preciso falar isso, para demonstrar literalmente o nojo que as pessoas sentiam quando elas viam alguém tendo um ataque epilético. Então você já imaginou um cachorro morto na rua? Não é nojento? Aquelas tripas saindo assim, um negócio... Né? Não causa um desconforto isso que eu estou falando para vocês? Né? Não causa uma aparência assim de nojo, de desprezo? Era exatamente isso que as pessoas naquela época sentiam quando viam alguém tendo um ataque epilético. Elas cuspiam. Então, por conta dessas expressões, alguns estudiosos vão dizer que Paulo tinha epilepsia. Mas nós não vemos em outros textos qualquer referência em relação a isso. E não podemos dizer que Paulo era de fato epilético. E uma última possibilidade é que Paulo ele tinha problema dos olhos. E por quê? Versículo 15. Paulo, ele diz: pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Mas aí você pensa, mas isso é pouco. Agora olha o versículo 11 do capítulo 6. E aí você vai ver por que eu particularmente penso que é bem possível que seja essa enfermidade, embora eu não esteja aqui concluindo para os irmãos, mas no versículo 11 diz: vede com que letras grandes vos escrevi
de meu próprio punho. E a maioria vai, de fato, defender que é bem possível que Paulo tivesse problema nos olhos. Paulo, ele utilizava, embora ele escreveu muitas cartas no Novo Testamento, mas Paulo, assim como outros escritores, tinha a prática de utilizar um grupo de pessoas que nós chamamos de amanuenses. Eram pessoas que escreviam. Paulo, ele ditava e essas pessoas copiavam. Então, eu quero escrever uma carta para você, eu vou a alguém, eu dito aquilo que eu quero que a pessoa leia, então você escreve. Essa era uma prática comum naquela época. Mas nós percebemos aqui que Paulo mesmo escreve a carta aos Gálatas. E por conta do seu problema de visão, ele escreve com letras grandes. Então, essa é uma possibilidade. Mas o fato é que Paulo desenvolve o seu ministério ali entre os Gálatas debaixo de um contexto de enfermidade. Então, eu não preciso saber se ela é malária, se ela é epilepsia, se é problema nos olhos, isso não é importante. O que é importante eu saber, o que Paulo está querendo trazer aqui, é a sua gratidão, a sua lembrança por aquilo que os irmãos fizeram, mesmo diante de um contexto de enfermidade. Embora eu não saiba que enfermidade era essa, uma coisa é certa, isso é certo, isso está na Escritura. Eu posso concluir isso com muita tranquilidade. Se era malária, se era epilepsia ou outra coisa, eu sei que isso era possível que causasse nojo naquelas pessoas, mas eles não sucumbiram a isso. Eles não caíram nessa tentação, porque é isso que Paulo fala. E posto que a minha enfermidade, versículo 14, na carne, vos foi uma tentação, vocês não demonstraram nojo. Eu não sei que doença era essa, mas eu sei que isso deixava Paulo com uma certa aparência que possivelmente causaria nojo em muitas pessoas. Esse é o discurso geral dos comentaristas sérios. Eles defendem isso com muita tranquilidade. Então, aqueles irmãos, ao contrário, ao invés de demonstrarem nojo pelo apóstolo Paulo, eles receberam o apóstolo Paulo com a máxima deferência. Eles receberam o apóstolo Paulo como um anjo, como o próprio Cristo. Essa foi a atitude deles. Eles não julgaram a aparência do apóstolo Paulo. Eles receberam o apóstolo Paulo como um anjo de Deus, como um mensageiro de Deus, como o próprio Cristo, porque eles viam que a mensagem do apóstolo Paulo era uma mensagem autorizada pelo Senhor. Eles não julgaram a aparência, eles julgaram a mensagem. Diferente de muitos de nós que julgamos pela aparência. Julgamos muitas vezes pelos títulos acadêmicos. Aquelas pessoas olharam a fidelidade do apóstolo e elas receberam como ao próprio Cristo. E esse é um ensino que o próprio Senhor Jesus nos lembra lá em Mateus capítulo 10, versículo 40. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem recebe, recebe aquele que me enviou. Aqueles irmãos, ao receberem o apóstolo Paulo, eles não estavam só recebendo o apóstolo Paulo, eles estavam recebendo o próprio Senhor Jesus. Da mesma forma que quando nós recebemos um pastor fiel, nós não recebemos o pastor simplesmente, nós recebemos o próprio Senhor que o envia em seu nome. A atitude daqueles irmãos, ela foi elogiada pelo apóstolo Paulo e ela estabelece um parâmetro de como deve ser a atitude dos crentes em relação aos seus guias, em relação aos seus pastores. Embora os pastores não sejam apóstolos, eles são enviados por Deus e, se forem fiéis ao Senhor, não há qualquer dificuldade quanto a isso, destes irmãos, destas pessoas. E eu falo, irmãos, o quanto isso é difícil para mim, confesso, falar isso nesse momento, porque fica aquela coisa, está advogando em causa própria, mas é isso que nós vemos na Escritura. Paulo foi recebido a despeito da sua aparência, por conta da autoridade da sua mensagem. Nós não devemos tratar os pastores com maior honra ou menor honra por aquilo que eles têm ou deixam de ter. Eu não tenho que deixar de honrar um pastor porque de repente ele não tem um mestrado, porque de repente ele não tem um doutorado,
porque de repente ele não tem um cargo na igreja, algo desse tipo. Nós valorizamos essas coisas. Deus não. Essas coisas são importantes, mas não são fundamentais. E quantos de nós, muitas vezes, alimentamos esse pensamento? Tratamos com maior honra pessoas que têm cargos na igreja, tratamos com maior honra pessoas que são destacadas academicamente no nosso meio, e nos esquecemos de tratarmos os pastores com honra pelo simples fato de serem fiéis ou não. É isso que Paulo está lembrando. Olha, apesar da minha aparência, vocês me receberam como um anjo de Deus, como o próprio Cristo. Nisso sim, os Gálatas, eles deveriam ser louvados. Quando eu falo louvados aqui, eu estou falando reconhecidos. Então, a relação dos Gálatas em relação a Paulo estabelece um parâmetro de como deve ser a relação da igreja com os seus pastores. Que Deus nos ajude a, de fato, vivermos o que nós vemos aqui na Escritura. Agora, Paulo ele faz duas perguntas. No versículo 15 e no versículo 16, Paulo ele diz: que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. O que Paulo está querendo dizer aqui é o que aconteceu com aquela alegria que vocês demonstraram no início, quando estive entre vocês. O que aconteceu com aquela atitude de vocês, quando vocês me receberam como um anjo de Deus? Quando vocês me receberam como receberam o próprio Cristo? Por que agora vocês me tratam como inimigos de vocês? Antes vocês estavam dispostos a dar os próprios olhos a mim. O que aconteceu com vocês? A razão da mudança daqueles irmãos está no versículo 16. A razão da mudança da atitude dos irmãos da Galácia em relação a Paulo está aí no versículo 16. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? O que foi que aconteceu aqui? Uma completa inversão. Por quê? Porque Paulo passou a falar a verdade para eles. E agora eles não gostavam mais. Quando Paulo chegou, missionário, pregando, debaixo daquela situação de enfermidade, nossa, você está vendo? Aqui é uma conjectura minha, tá? Está pregando o evangelho, mesmo enfermo. Aí Paulo começou, então, você precisa fazer isso. Você está errado. Você precisa crer dessa forma. E aí, à medida que aquelas pessoas foram ouvindo a verdade, eles deixaram de ver Paulo como um anjo, como o próprio Cristo. Agora Paulo era inimigo. Então esse era o motivo pelo qual aqueles irmãos estavam tratando o apóstolo Paulo como um inimigo. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade. Provérbios 27, versículo 6. A palavra de Deus diz que leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Certamente, irmãos, esse é um dos aspectos mais dolorosos do ministério. Irmãos que quando um dia precisaram de uma palavra mais dura, de uma admoestação em relação às suas atitudes, tornaram-se inimigos dos seus pastores. Porque levaram de repente para o lado pessoal, porque levaram de repente para um lado onde se colocam como pessoas que sabem de tudo, mas que não suportam ouvir a verdade. E é muito fácil, como é muito fácil para mim, por exemplo, quando eu estou em casa, e eu entro no YouTube, e eu coloco a pregação que eu quero, eu coloco o tema que eu quero, eu coloco mais ou menos a história que eu quero ouvir. Mas quando a gente ouve a verdade, a gente não gosta. E é nesse momento que nós demonstramos a nossa maturidade, a consistência da nossa fé. Paulo estava acusando aqueles irmãos também de inconsistência, de inconstância, porque eles não suportavam ouvir a verdade. E por mais que a gente tenha um discurso, não, mas eu ouço, eu não sei o quê. Não, não é assim. Não é. Não gostamos de ser contrariados.
Não gostamos de ser confrontados. Nós selecionamos as pessoas que falam exatamente aquilo que nós queremos ouvir. Esses dias conversando com uma pessoa que não é daqui, é lá do Nordeste. Essa pessoa literalmente olhou para mim e disse, eu selecionei as pessoas que eu quero ouvir. Literalmente. E nós fazemos isso muitas vezes. Nós selecionamos as pessoas que nós queremos ouvir. Nós fazemos com que essas pessoas, elas tenham aparentemente livre acesso a nós, mas elas não têm. Elas têm até o momento em que elas chegam e nos falam a verdade, e nos confrontam. E aí a gente exclui essa pessoa. E aí você demonstra isso de muitas maneiras. Você some, você coloca a pessoa de lado, porque você não gosta de ouvir a verdade. Paulo estava lamentando, porque aqueles irmãos, ao invés de agradecerem a Deus, pelo fato do apóstolo estar alertando a cada um deles, aqueles irmãos agora estavam tratando o apóstolo Paulo como inimigo. Mas veja, se Paulo, ele está dizendo aqui que quando ele chegou, ele foi recebido como o próprio Cristo, porque aqueles que pregam o evangelho em nome do Senhor, é como se o próprio Senhor anunciasse pela boca dos seus servos. Quando nós tratamos um ministro como inimigo por não dizer a verdade, nós estamos dizendo que Cristo é o nosso inimigo. E muitos de nós, irmãos, mesmo ouvindo essa palavra, muito provavelmente continuaremos cegos. E de repente pensando, isso não é para mim. Ou então isso é uma indireta. Ou isso é alguma coisa. Mas em nome de Jesus, receba essa palavra do Senhor Deus. Não ouça somente aquilo que você quer, mas ouça aquilo que você precisa. E assim como vocês, eu preciso muitas vezes ouvir. Eu sei como é constrangedor, mas é preciso para o nosso crescimento. Então, não trate o presbítero, o diácono, o pastor, quando falar a verdade para você. Não dissimule. Receba, acolha como palavra de Deus. Paulo, ele, após levantar esses questionamentos, ele agora faz um contraste. No versículo 17 até o versículo 20, nós temos esse contraste que o apóstolo Paulo faz. Os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Paulo está dizendo aqui, o verdadeiro inimigo de vocês não sou eu, porque eu digo a verdade para vocês. O verdadeiro inimigo de vocês são aqueles que bajulam vocês. Esses são os verdadeiros inimigos. Eles que vêm com palavras bonitas, com palavras afáveis, palavras que elevam o ego de vocês. Sim, essas pessoas, eles sim são os verdadeiros inimigos. E por que eu sei disso? Porque essa é a argumentação do apóstolo. Será que eu sou inimigo de vocês porque eu disse a verdade? Eles que bajulam vocês, embora Paulo não fale isso de maneira escancarada, mas é isso que Paulo está querendo dizer. Eles que bajulam vocês, esses são os vossos inimigos. Paulo acusa os falsos mestres de bajular aqueles irmãos por motivos interesseiros. E todo bajulador é interesseiro. Todo bajulador é interesseiro. Eles falavam palavras bonitas, eles falavam aquilo que os gálatas queriam ouvir. Eles estavam difamando o apóstolo Paulo, e eles estavam fazendo isso por quê? Porque eles queriam que os irmãos da Galácia se afastassem do apóstolo Paulo. É isso que ele diz aqui no versículo 17. Para que eles querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles, para que vocês beneficiem eles. Eles falam aquilo que vocês querem ouvir para que eles sejam beneficiados. E não é muito raro nós nos depararmos com isso. Pastores que muitas vezes cercam a igreja e muitas vezes numa situação difícil, numa situação
complicada, onde precisa se ser tratado biblicamente aquela questão, uma pessoa indignada, ela vai atrás de um pastor, porque o cara não está no contexto que ele está. E ele conta aquela história, e muitas vezes o pastor olha e fala palavras bonitas. E é lindo demais, porque a pessoa não está no contexto, não sabe o que está acontecendo. E aí, infelizmente, muitas vezes nós nos deparamos com pastores que gostam disso, gostam de ser lembrados, gostam de ter um fã-clube, gostam. Os que vos obsequiam, os que vos cortejam, eles não fazem sinceramente, ou seja, eles não estão preocupados com o progresso espiritual de vocês. Eles não estão. Eles estão preocupados com eles. E entenda, às vezes são pessoas até crentes, mas que agem imaturamente, de maneira imatura. Essa era a reação dos falsos mestres. Eles bajulavam aqueles irmãos. E a reação dos irmãos da Galácia é descrita aí no versículo 18. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Paulo levanta a atitude inconstante dos Gálatas. Quando ele estava presente, eles receberam a mensagem do Evangelho com todo empenho, mas quando Paulo saiu, eles aderiram à mensagem dos falsos mestres. Quando Paulo chegou ali pregando o Evangelho, era tudo novidade. Mas quando Paulo começou a querer dizer algumas coisinhas, acabou a lua de mel. E eles agora estavam agindo de maneira inconstante, ou seja, eles não estavam agindo de maneira compatível àquele primeiro momento em que eles receberam a mensagem. Eles não perseveraram nisso. E Paulo está lembrando exatamente essa questão. E aí agora ele fala a respeito da sua atitude. No versículo 19, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Um contraste em relação aos falsos mestres, o apóstolo Paulo está disposto a sofrer pelos irmãos da Galácia. Paulo não estava ali por motivos interesseiros. A mensagem do apóstolo Paulo não era uma mensagem palatável, não era uma mensagem atraente para a sua audiência muitas vezes. Vamos nos lembrar do que o versículo 10 do capítulo 1 diz. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, eu não estou disposto aqui a agradar a homens. Agora, isso não significa que eu não estou preocupado com vocês. Eu quero agradar a Deus. E agradar a Deus significa dizer a verdade para vocês. Ao contrário do que os falsos mestres estão dizendo. E Paulo, ele usa essa figura interessante. Ele vai dizer que, de novo, é como se ele sofresse dores de parto, ele diz. Ou seja, vocês foram gerados pela pregação do Evangelho. Vocês foram gerados pela ministração da palavra. Mas, de novo, eu estou sofrendo dores. Ou seja, de novo eu estou sofrendo pelo arrependimento de vocês. Mas aí ele diz que o propósito disso era para que Cristo fosse formado neles. Os falsos mestres, eles queriam um fã-clube. O apóstolo Paulo queria formar Cristo neles. O apóstolo Paulo, ele queria que os seus leitores se parecessem com Cristo, e não com ele. Embora no início ele fale, olha, sejam como eu sou. Ele está falando ali do seu status, da sua situação. Mas Paulo reconhece a sua limitação. E ele diz, eu trabalho para que Cristo seja formado em vocês. Eu não trabalho para que vocês sintam saudade de mim. Eu trabalho para que Cristo seja formado em vocês. Eu trabalho para que vocês olhem para Cristo. Eu trabalho para que vocês sintam necessidade de Cristo, para que vocês proclamem a Cristo. Esse é o meu trabalho. Esse é o trabalho do verdadeiro pastor. Não é ter uma audiência cativa a si, mas uma audiência cativa a Cristo. E Paulo, ao falar isso,
ele estabelece o contraste entre a sua atividade e a atividade dos falsos mestres. Nós precisamos tirar algumas lições daqui, desse trecho que nós vimos por último. Em primeiro lugar, nós precisamos tomar cuidado com a inconstância. Tão importante quanto o início da caminhada cristã é o processo. A vida cristã, ela é uma maratona. Tão importante quanto iniciar a corrida é correr bem. E aqueles irmãos, eles receberam a mensagem do Evangelho, mas eles não continuaram correndo de maneira perseverante. Tanto que Paulo vai dizer isso no versículo 18. É bom ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando eu estou presente convosco. Quando eu estava aí, estava tudo bem. Agora que eu estou longe, mudou. As coisas são diferentes agora. Vocês estão aderindo a um outro evangelho. Não é à toa que Paulo chama esses irmãos de insensatos e de pessoas que estavam agora fascinadas, hipnotizadas pelos ensinos dos falsos mestres. Nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. Porque da mesma forma que aqueles irmãos, eles deixaram de perseverar, nós podemos também deixar de perseverar. De repente, um cargo é tirado de você e você deixa de perseverar. De repente, você é confrontado e aí você deixa de perseverar, porque você não suportou ouvir a verdade. De repente acontece alguma coisa na sua vida e você deixa de perseverar. Você precisa continuar correndo a carreira cristã, porque tão importante quanto iniciar bem é continuar bem. Muitos recebem a palavra com alegria, mas no processo demonstram que nunca foram alcançados pela graça de Deus. É nesse sentido que eu estou falando aqui. Cuidado, persevere, persevere. Isso evidenciará se você de fato foi alcançado pela graça salvadora em Cristo. Os verdadeiros inimigos do Evangelho, essa é a segunda lição que nós temos, são os falsos pastores que sempre falam aquilo que os irmãos querem ouvir, ou mesmo aqueles que bajulam por motivos interesseiros. Isso não é uma coisa nova. Quando a gente vai para Jeremias capítulo 6, versículo 14, Deus está falando acerca dos falsos profetas. E diz, e curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Está tudo certo. Vai nessa tua força, está tudo bem. Só coisa boa na tua vida, irmão. Como você reage quando o teu irmão, mas especificamente no nosso contexto aqui, porque esse é um contexto da relação de um pastor com as suas ovelhas. E entenda, aqui não só em relação a mim, mas em relação ao conselho, em relação aos diáconos. Como você reage quando um oficial da igreja fala algo que não te agrada? Qual é a sua atitude? Você se torna hostil? Você se isola? Você responde a essa situação, de repente, com maledicência? O que você faz? Os ministros, os presbíteros, os diáconos estarão agindo de maneira fiel, se eles buscarem imprimir em meio ao seu povo Cristo, e não eles, e não a personalidade deles. A igreja, ela não tem que ser a minha cara, a igreja tem que ser a cara de Cristo, porque Ele é o dono da igreja. João Calvino diz, se os ministros quiserem agir de maneira acertada, que trabalhem a fim de formar Cristo, não eles próprios nos seus corações. Eu quero concluir essa pregação dizendo que nós precisamos olhar para Cristo. Nós precisamos olhar para Cristo para valorizarmos os pastores que são fiéis no ensino e não a aparência desses pastores e não as questões externas, mas se são fiéis. Enquanto o mundo vai dizer que o fulano tem que ser tratado como ele vai ser tratado pelos títulos que ele tem, a Bíblia não fala disso, querido. A Bíblia fala que nós devemos tratá-los pela sua fidelidade. É isso que a Bíblia fala. Se tem 19 anos, se tem 40 anos, se tem doutorado, se tem bacharel, a gente tem que se tratar pela fidelidade. Precisamos olhar para Cristo para trabalharmos pela formação de Cristo em nossos membros e não pela formação
de uma legião de fãs. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. E quando eu falo de nós, eu falo de todos nós. Porque essa palavra não é só para os irmãos. Essa palavra é para todos nós, incluindo a mim. Que Deus nos ajude a sermos maduros na fé. E que o seu coração, nesta noite, não se endureça diante dessa palavra. Que você não tape os seus ouvidos. Que você não saia daqui com o seu coração endurecido pelo pecado e levando algumas questões para o lado pessoal, mas que você saia daqui agradecendo a Deus, porque Deus chama você a considerar essa questão que faz parte da sua caminhada nesta noite. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude e que você demonstre que de fato você é um filho de Deus, voltando à constância segundo Cristo. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra foi pregada. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que ela seja aplicada aos nossos corações e que possamos olhar o Teu povo, olhar os ministros, de modo a glorificar o Senhor. Nos dá sabedoria, maturidade e discernimento. E quebra, Senhor, o nosso orgulho, quebra o nosso coração endurecido, quebra, ó Deus, preconceitos que muitas vezes nos neutralizam e nos ajuda a vivermos o Teu Evangelho de modo que glorifique o Senhor. A vida cristã, nós sabemos, ó Deus, ela não é uma vida romântica, ela é uma vida baseada na verdade. E essa verdade, muitas vezes, ela nos separa, porque ela é espada, porque ela nos remonta, nos traz aquilo que nós vemos lá em Gênesis, que existem dois povos, o povo do Senhor e o povo da serpente. É isso que a Tua palavra nos ensina lá em Gênesis 3. Nos dá, ó Deus, uma compreensão amadurecida do Teu Evangelho e nos ajuda a sermos bíblicos, menos emotivos e mais bíblicos, e que a nossa emoção ela seja produto do nosso entendimento da Tua palavra e não produto da nossa imaturidade. Nós te pedimos isso, no nome de Jesus. Amém.